Você não limpou o banheiro direito. Como assim? Eu segui o procedimento. Ficou sujo, você tem que refazer. Limpou os escritórios? Onde você estava? Olha, gente, a vida é uma caixinha de surpresas, não é? E a do Augusto Almeida, um rapaz de uns 38 anos, era dessas caixinhas que pareciam ter só bombons finos, importados. O Augusto era um daqueles gênios da tecnologia, sabe? Tipo, o cara que sonha acordado com algoritmos e acorda com uma patente milionária. A Almeida Tech, a empresa dele, era o xodó do mercado, um unicórnio que voava alto, lá nas nuvens do Vale do Silício brasileiro, que a gente tem aqui em São Paulo, naquelas avenidas cheias de prédios espelhados. Ele tinha começado do zero, com uma ideia na cabeça e um computador velho no quartinho da avó, lá na Muca. E dali, meus amigos, ele construiu um império. Carro importado, apartamento duplex com vista para o Parque Ibirapuera, viagens de jatinho particular. A vida que muita gente só vê na novela, ele vivia no dia a dia. E o mais legal é que ele não era metido, não. Era um cara na dele, focado, mas com um coração bom, que sempre pensava nos funcionários, na comunidade. A joia da coroa da Almeida Tech era uma inteligência artificial que eles chamavam de Horizonte Artificial. Não era só mais uma IA, não. Era algo revolucionário, que prometia mudar a forma como a gente interagia com a tecnologia. Um avanço que podia colocar o Brasil no mapa mundial da inovação de um jeito que nunca tínhamos visto. Meses e anos de pesquisa, noites em claro, uma equipe de cientistas dos mais brilhantes. O Augusto tinha investido a alma nesse projeto, até que de repente a coisa começou a azedar. Vocês não vão acreditar. As patentes, os códigos, tudo protegido a 7 chaves. Mas, do nada, uma empresa concorrente, a Apex Inovações, que tinha aparecido meio que do nada no cenário, começou a apresentar produtos e soluções assustadoramente parecidas com o que o Horizonte Artificial estava desenvolvendo. Não era só uma coincidência, não. Era plágio na cara dura. Imaginem só a cena. O Augusto, na sala de reuniões, com a equipe jurídica e de tecnologia, vendo as apresentações da Apex. Era como se estivessem assistindo a uma cópia barata do próprio trabalho deles. O suor escorria na testa, a raiva fervia no peito. A sensação era de que tinham arrancado um pedaço dele, roubado o filho que ele tinha criado com tanto carinho. Os lucros da Almeida Tech começaram a cair, os investidores a questionar. A coisa ficou feia, meus amigos. Deu ruim, como dizem os jovens. Ele tentou de tudo, advogados, investigação interna, perícia, mas era como lutar contra a fumaça. A Apex era esperta, a cópia era quase perfeita, mas tinha umas pequenas diferenças que dificultavam a prova concreta do roubo. Eles se protegiam nas entrelinhas da lei. O Augusto sentia que tinha algo a mais, algo muito mais cabeludo por trás disso. Não era só um roubo de patente, era uma sabotagem bem orquestrada. Foi então que a lâmpada acendeu na cabeça dele. Uma ideia tão maluca que só um gênio ou um desesperado teria. Eu preciso entrar lá, ele pensou. Preciso ver com meus próprios olhos, ouvir com meus próprios ouvidos. Mas como? O Augusto era uma figura pública, o rosto da Almeida Tech. Não dava para entrar como consultor nem como investidor. Ele seria reconhecido na hora. Vou entrar como faxineiro. Ele decidiu, do nada, numa madrugada insone. A equipe dele quase caiu da cadeira. Faxineiro, Augusto. Você, o CEO, o milionário. A Beth, a secretária dele há 20 anos, uma senhora baixinha com um coque impecável e um coração de mãe, quase teve um ataque. Meu filho, você enlouqueceu, com todo o respeito, mas é uma loucura. Mas o Augusto era teimoso, ele explicou. É o único jeito de ser invisível. Ninguém olha para o faxineiro. Ninguém desconfia do faxineiro. Eu vou ver tudo, ouvir tudo, acessar lugares que ninguém mais acessaria sem levantar suspeitas. E lá foi ele. Treinou por semanas. Aprendeu a manusear enceradeiras, a limpar banheiros, a recolher lixo sem fazer barulho. Aprendeu a ser o Zé Ninguém. Ele, que tinha mãos de ouro para codificar, agora teria mãos de esfregão. Mudou o visual. Cortou o cabelo de um jeito mais comum,
Deixou a barba por fazer, trocou os ternos de grife por roupas velhas, surradas. Criou uma identidade nova. José da Silva, um senhor que tinha vindo do interior para tentar a vida na capital. Um CPF e uma carteira de trabalho falsos, tudo arrumado por um investigador particular de confiança, que era o único que sabia da empreitada maluca do Augusto. O coração dele apertava só de pensar em deixar a Almeida Tech nas mãos do seu braço direito, o Carlos, mas ele sabia que era preciso. E assim, numa segunda-feira chuvosa, lá estava o Augusto, ou melhor, o seu José, no ponto de ônibus, esperando a condução para o primeiro dia de trabalho na Apex Inovações. Ele, que tinha um motorista particular que o levava em carros blindados, agora esperava o busão lotado, sentindo o cheiro de suor e perfume barato, espremido entre pessoas cansadas. A mochila nas costas, com um lanche simples e uma garrafa d'água. Era um choque de realidade tão grande que por um momento ele se perguntou se valia a pena. Mas aí, a imagem do horizonte artificial, o projeto da vida dele, roubado, vinha na mente e dava um novo gás. A Apex era um prédio moderno, todo de vidro, no coração financeiro de São Paulo. Por fora, parecia um templo da tecnologia. Por dentro, para o seu José, era um labirinto de escritórios, salas de reunião e corredores intermináveis. O chefe da equipe de limpeza, um sujeito parrudo e de poucas palavras chamado Batista, não deu a mínima para o novato. É só seguir as regras, José. Limpeza é limpeza, sem conversa, sem enrolação, e não encosta nas coisas dos outros, tá ouvindo? O primeiro dia foi um inferno. O corpo do Augusto, acostumado com cadeiras ergonômicas e ar-condicionado gelado, reclamava a cada movimento. As costas doíam de tanto varrer e esfregar. As mãos, que antes digitavam códigos complexos, agora estavam ásperas de tanto manusear produtos de limpeza. A humilhação era constante. Colegas de trabalho, jovens e cheios de si, passavam por ele sem sequer um bom dia. Alguns até deixavam o lixo cair de propósito, com um sorriso debochado, como se quisessem testar a paciência do velhinho. Poxa, que barra, ele pensava, enquanto esfregava o chão do banheiro, sujo de sabe-se lá o quê. Eu, Augusto Almeida, o CEO, limpando privada. Mas ele se forçava a lembrar do objetivo. Cada humilhação era um degrau a mais na sua missão. Ele precisava ser o faxineiro perfeito, o invisível, para poder enxergar o que ninguém mais via. Com o tempo, o seu José foi se adaptando. Ele aprendeu a se mover pelos corredores como uma sombra, a ouvir conversas sem ser notado. E foi aí que a coisa começou a ficar interessante. Ele começou a captar fragmentos de conversas, sussurros nos corredores, reuniões de portas fechadas que pareciam mais acaloradas que o normal. Não era só o roubo da patente, não. Tinha algo muito maior rolando ali. Ele notou que havia uma hierarquia de desprezo na Apex. Os diretores desprezavam os gerentes desprezavam os funcionários, e todo mundo desprezava a equipe de limpeza. Mas tinha uma pessoa que parecia carregar o peso do mundo nas costas. Uma gerente de TI chamada Juliana. A Juliana era uma moça jovem, talvez uns 30 e poucos anos, com olhos cansados e uma aura de quem estava sempre à beira de um colapso. Ela trabalhava até tarde, era a primeira a chegar e a última a sair. O Augusto, como seu José, havia limpando a lixeira do escritório dela, via ela comendo marmita sozinha na mesa, enquanto os outros saíam para restaurantes chiques. Ele começou a observar. Sempre que algo dava errado na área de TI, o nome da Juliana era o primeiro a ser jogado na roda. A Juliana não resolveu. A culpa é da equipe da Juliana. Juliana, o que aconteceu com aquele projeto? Ela era a pessoa perfeita para ser o bode expiatório, a primeira a ser apontada, a última a ser elogiada. Augusto sentia uma ponta de indignação. Ele, que sempre prezou pela justiça e pelo reconhecimento do mérito, via aquela moça sendo moída pelo sistema. Uma vez, ele estava limpando a sala de reuniões principal, quando ouviu uma discussão acalorada vindo de lá de dentro. A porta estava entreaberta. Era o diretor de tecnologia da Apex, um sujeito arrogante chamado Dr. Otávio, esbravejando com a Juliana. Juliana,
De novo, o sistema está instável. Você sabe o quanto isso nos custa? Aquele projeto do Horizonte, quero dizer, do Aurora Digital, está com atraso por sua causa. Juliana, com a voz embargada, tentava se defender. Doutor Otávio, eu já expliquei. A estrutura que me deram é antiga. Os servidores não aguentam a carga. Eu pedi por mais recursos, por uma equipe maior, mas minhas solicitações foram ignoradas. Desculpas, Juliana. Não quero desculpas. Quero resultados. Se você não consegue, tem muita gente querendo seu lugar. O tom dele era de pura ameaça. Augusto, escondido atrás de um carrinho de limpeza, sentiu o sangue ferver. Aurora Digital? Era o nome que a Apex tinha dado à versão deles do Horizonte Artificial. O projeto da vida dele, agora sendo usado como arma para humilhar uma funcionária inocente. E ela era inocente, ele podia sentir. Não só inocente, mas vítima. Naquele dia, enquanto varria os resquícios daquele confronto, Augusto teve certeza. O roubo da patente era só a ponta do iceberg. Tinha algo muito mais podre acontecendo ali dentro. Uma teia de mentiras e manipulações. E a Juliana, por algum motivo, estava no meio disso tudo, sendo usada e descartada. Ele, que tinha vindo para desmascarar o roubo da sua tecnologia, agora sentia um novo propósito: proteger aquela moça e desenterrar toda a sujeira. A missão do seu José tinha acabado de ficar muito mais pessoal. Aquele dia, meus amigos, marcou uma virada na cabeça do Augusto. Não era mais só sobre a patente, sobre a Almeida Tech e o dinheiro perdido. Agora era sobre justiça de um jeito muito mais visceral, muito mais humano. Ver a Juliana ali, debaixo da mira do Dr. Otávio, sem ter para onde correr, fez algo mudar dentro dele. O seu José sentiu uma chama acender, uma vontade de proteger que ia além da sua própria vingança. Ele começou a observar a Juliana com outros olhos. Não era só a gerente de TI, o bode expiatório. Era uma mulher batalhadora, que chegava cedo, saía tarde, e mesmo com a barra pesadíssima que lhe davam, ainda tentava manter a dignidade. O Augusto via as olheiras fundas, o cabelo que parecia sempre um pouco despenteado de tanto passar a mão na cabeça em momentos de desespero, a postura curvada de quem carrega um fardo pesado. Ele, que estava acostumado a liderar, a resolver problemas com um estalar de dedos, agora se via impotente, um faxineiro que só podia observar. Mas a impotência era só aparente. Como seu José, ele tinha acesso a quase todos os cantos da Apex. Os escritórios vazios depois do expediente, as salas de reunião silenciosas, os corredores onde ninguém prestava atenção a um velhinho com um esfregão. Ele começou a usar essa invisibilidade a seu favor, transformando cada vassourada num ato de espionagem. À noite, quando a maioria dos funcionários já tinha ido embora, era a hora de ouro do seu José. Ele fingia estar limpando, mas estava na verdade vasculhando. Não que ele fosse mexer nas coisas das pessoas, isso não. O Augusto tinha seus princípios. Mas ele observava os monitores deixados ligados, as anotações esquecidas sobre as mesas, os papéis amassados no lixo. Foi assim que ele começou a ligar uns pontos. No lixo do Dr. Otávio, por exemplo, ele achou um memorando rasgado que falava de revisões urgentes na arquitetura do Aurora Digital e problemas de compatibilidade com sistemas legados. Mas o que chamou a atenção do Augusto foi uma anotação à mão, no cantinho do papel, quase ilegível. Culpar J pela falha na integração. J de Juliana? O sangue dele gelou. Aquilo não era só um roubo, era uma armadilha. Ele também notou que o Dr. Otávio e um outro gerente, um tal de Rogério, da área de desenvolvimento, passavam muito tempo juntos, cochichando em cantos escondidos, com olhares furtivos. E sempre que a Juliana era chamada para uma reunião, esses dois pareciam ter um sorriso de canto de boca, como se soubessem de algo que ninguém mais sabia. Um dia, enquanto limpava o andar da TI, seu José percebeu que o computador da Juliana estava aberto, com um e-mail na tela. Ele passou a vassoura bem devagar, fingindo estar concentrado, e conseguiu ler algumas linhas.
Era uma cobrança absurda de prazos para um projeto que, ele sabia, exigiria meses de trabalho, não semanas. E o pior, a Juliana pedia mais recursos, mais gente, e a resposta era sempre a mesma. Trabalhe com o que tem, Juliana. A empresa não está em condições de investir mais. Mentira. A Apex estava nadando em dinheiro por causa do roubo da sua tecnologia. Ele via a frustração dela. Via a maneira como ela batia levemente a cabeça na mesa, exausta, antes de voltar a digitar furiosamente. O Augusto sentia um aperto no peito. Ele, que sempre teve os melhores recursos, as melhores equipes, via aquela moça sendo obrigada a fazer milagres com migalhas. Certa noite, aconteceu algo que fez o Augusto ter certeza de que a coisa era ainda mais cabeluda. Ele estava limpando os banheiros do andar executivo quando ouviu vozes vindo da sala do Dr. Otávio. A porta estava encostada. Ele se aproximou devagar, o coração batendo forte no peito. A Juliana está no limite, disse uma voz que ele reconheceu como sendo do Rogério. Ela vai explodir a qualquer momento. Melhor assim, respondeu o Dr. Otávio com um risinho cínico. Quando ela explodir, a gente tem o motivo perfeito para se livrar dela e jogar a culpa de tudo nas costas dela. Ninguém vai questionar. Ela já está desgastada. E com o projeto Aurora Digital em crise, a gente joga a culpa na incompetência dela. E o servidor? Perguntou Rogério. O que faremos com a falha que implantamos? Ela pode descobrir. Não vai descobrir, retrucou Otávio. A falha é sutil, programada para aparecer só em momentos de pico, quando a demanda é altíssima. E quem vai arrumar? Ela mesma. Ela vai se perder na própria teia. E se ela levantar alguma suspeita, a gente tem o respaldo dos relatórios falsificados que fizemos mostrando que os problemas são da infraestrutura que ela insistiu em usar. A gente a isolou, negou os recursos que ela pediu e agora ela está presa. É o checkmate perfeito. Augusto ficou petrificado. As mãos suavam. Falha implantada? Relatórios falsificados? Aquilo era muito mais do que ele imaginava. Não era só roubo. Era uma conspiração para destruir a carreira de uma pessoa, para incriminá-la por algo que eles mesmos haviam orquestrado. Era diabólico. Ele se afastou dali o mais rápido possível, o estômago embrulhado. A raiva que sentia era diferente, mais densa. Não era só a raiva do empresário roubado, mas a raiva do homem que via a injustiça acontecendo bem debaixo do seu nariz e não podia fazer nada. Ainda. Nos dias seguintes, o seu José intensificou sua observação. Ele passou a prestar atenção aos mínimos detalhes. Notou que o Dr. Otávio e Rogério sempre se encontravam perto da sala dos servidores e que, às vezes, um deles saía com um pendrive no bolso. Ele precisava de mais provas, algo concreto. A oportunidade surgiu quando o Batista, o chefe da limpeza, o mandou limpar a sala dos servidores porque o ar-condicionado estava com problema e eles precisavam de uma limpeza mais profunda antes da manutenção. Seu José sentiu um arrepio na espinha. Era a chance que ele esperava. Lá dentro, o ar era gelado e zumbiam os computadores. Era um labirinto de cabos, luzes piscando e hacks gigantes. Ele começou a limpar, mas seus olhos e ouvidos estavam atentos. Ele notou que, em um dos hacks, havia um adesivo quase imperceptível. Um adesivo pequeno com um código de barras e uma numeração. Era o mesmo tipo de adesivo que a Almeida Tech usava para identificar seus servidores internos, antes de desativá-los ou vendê-los. Augusto conhecia aquele padrão como a palma da sua mão. Não pode ser, ele pensou, com o coração disparado. Eles não só roubaram o software, eles roubaram o hardware também? Ele tirou o celular do bolso, o aparelho simples que usava para não levantar suspeitas, e tirou uma foto rápida do adesivo, disfarçando o movimento como se estivesse ajeitando a vassoura. Aquela foto era ouro. Aqueles servidores poderiam ter sido parte da infraestrutura original do horizonte artificial. Enquanto limpava, ele também percebeu que alguns cabos pareciam estar conectados de um jeito estranho, como se houvesse uma porta de acesso secundária, um desvio na rede principal. Era um conhecimento técnico que só um especialista como Augusto conseguiria notar.
Aquilo explicava como a falha implantada poderia ser ativada e desativada remotamente, sem deixar rastros óbvios no sistema principal. A missão do seu José estava se tornando cada vez mais perigosa. Ele estava mergulhando num pântano de corrupção e sabotagem. Mas, ao mesmo tempo, a proximidade com a Juliana, mesmo que unilateral, estava transformando-o. Ele via nela a dedicação, a inteligência, a paixão pelo trabalho que ele tanto admirava. E via a dor, a solidão, a injustiça. Numa tarde, ele a viu chorando baixinho em sua mesa, pensando que ninguém estava olhando. Ela tentava disfarçar, limpando as lágrimas rapidamente com as costas da mão, mas o Augusto viu. O coração dele doeu. Ele queria ir lá, dizer a ela que não estava sozinha, que ele sabia de tudo, que a protegeria. Mas não podia. Tinha que manter a farsa do seu José. Ele se aproximou com o carrinho de limpeza, fazendo o barulho usual. Ela levantou a cabeça, assustada, e tentou forçar um sorriso. "Boa tarde, seu José", ela disse, a voz um pouco embargada. "Boa tarde, dona Juliana. Tudo bem por aqui?" Ele perguntou, tentando soar o mais neutro possível, mas com uma doçura em sua voz que ele não conseguia disfarçar completamente. Ela hesitou, depois balançou a cabeça negativamente. "Ah, seu José. A vida de TI é complicada." Ela deu uma risadinha triste. "Mas a gente aguenta, né?" Augusto olhou para ela, e por um instante ele queria tirar a peruca, rasgar as roupas velhas e dizer: "Eu sou Augusto Almeida, e eu vou te tirar dessa." Mas se conteve. Aquele momento de fraqueza poderia estragar tudo. "A gente aguenta sim, dona Juliana." Ele respondeu com um aceno de cabeça. "Mas tem horas que a gente precisa de um café forte, né? Para dar um gás." Ele notou que a cafeteira da copa estava estragada há dias, e ninguém tinha se dado ao trabalho de consertar. Era uma pequena coisa, mas para alguém que trabalhava até tarde, um café quentinho faria diferença. Na manhã seguinte, antes de todo mundo chegar, seu José deu um jeito de encontrar uma cafeteira novinha em folha, esquecida, num canto do depósito. Ele a instalou na copa, deixou um bilhete escrito à mão com uma letra simples: "Para quem precisa de um gás extra. Seu José." A reação da Juliana quando viu a cafeteira nova foi impagável. Ela sorriu, um sorriso genuíno que Augusto não tinha visto antes. Ela olhou para o bilhete, depois para a equipe de limpeza, e seus olhos encontraram os do seu José. Ele apenas acenou de leve, com um sorriso discreto. Ela retribuiu o aceno, e por um momento houve uma conexão silenciosa, um reconhecimento de que, naquele mar de indiferença, havia alguém que se importava. Essa pequena interação reforçou ainda mais a decisão do Augusto. Ele não podia falhar. Ele precisava expor a conspiração, salvar sua empresa e, de alguma forma, proteger a Juliana. Ele começou a documentar tudo. As fotos dos servidores, as conversas que ouvia, os e-mails que conseguia espiar, os horários das reuniões secretas do Dr. Otávio e Rogério. Ele usava um pequeno gravador de voz que havia escondido em seu uniforme, ativando-o apenas em momentos cruciais. A cada nova descoberta, o quebra-cabeça ficava mais claro e mais assustador. Descobriu que o Dr. Otávio e Rogério não estavam apenas sabotando o projeto Aurora Digital para culpar Juliana. Eles estavam, na verdade, drenando recursos da Apex, desviando verbas de projetos para empresas de fachada, enquanto usavam a tecnologia roubada da Almeida Tech para construir um império paralelo. A sabotagem do Aurora Digital era uma cortina de fumaça perfeita para encobrir suas falcatruas financeiras e, de quebra, eliminar a Juliana, que era a única que, por sua posição, poderia descobrir os desvios. Ela era a barreira. Eles sabiam que Juliana era uma profissional competente. Por isso, a sobrecarregavam com tarefas impossíveis, negavam os recursos necessários e implantavam falhas que só ela teria que resolver. O objetivo era forçá-la a um erro, a um colapso, para que pudessem demiti-la por incompetência e, quem sabe, até culpá-la pelos desvios por ter acesso aos sistemas. Era um plano cruel e bem arquitetado. Augusto sentia a pressão.
Cada dia era um risco. Ele sabia que estava se colocando em perigo, mas a cada olhar cansado da Juliana, a cada nova prova da podridão que existia na Apex, sua determinação só aumentava. Ele precisava de mais. Precisava de algo que conectasse diretamente o roubo da sua patente com essa conspiração interna. Algo que fosse inegável. A oportunidade surgiu de novo, de uma forma inesperada. O Dr. Otávio e Rogério planejaram uma reunião secreta de última hora, no sábado, na sala de reuniões principal. Eles achavam que, por ser fim de semana, ninguém estaria lá. Mas seu José estava de plantão para uma limpeza extra no final de semana. Uma desculpa que ele mesmo tinha articulado com Batista, dizendo que precisava de mais um extra no pagamento para ajudar a família. Ele se escondeu no depósito anexo à sala de reuniões, onde guardava os materiais de limpeza. De lá, ele podia ouvir tudo. E o que ele ouviu fez seu sangue gelar. Eles estavam discutindo como iriam finalizar a Juliana na próxima semana, usando a falha crítica no sistema que eles mesmos implantaram. O sistema vai cair de vez na segunda-feira, Rogério, disse Otávio, com um tom de vitória. E a Juliana não vai ter como consertar. Ela vai ser responsabilizada. Já preparamos o terreno. E o dinheiro dos fundos de emergência que desviamos para nossa empresa de fachada, Dr. Otávio? Perguntou Rogério. Com a queda do sistema, a gente pode dizer que foi uma falha de segurança e cobrir nossos rastros, certo? Exato. E com a Juliana fora, teremos controle total sobre a infraestrutura de TI. Ninguém vai nos impedir de capitalizar ainda mais com o Aurora Digital e com os fundos da Apex. É o plano perfeito. Augusto estava tremendo. Eles não só iriam culpar a Juliana, como iriam usar a queda do sistema para encobrir os desvios financeiros. Era um golpe duplo, calculado para destruir vidas e roubar milhões. Ele gravou cada palavra. Aquilo era a prova irrefutável que ele precisava. Ao sair dali, ele sentia um misto de alívio por ter a prova e de pavor pelo que iria acontecer com a Juliana na segunda-feira. Ele não podia esperar mais. A missão do seu José havia chegado ao seu ponto crucial. Agora era hora de agir. Ele tinha que expor esses criminosos e salvar a Juliana, custe o que custasse. O CEO, humilhado como faxineiro, estava pronto para virar o jogo. A paixão pela tecnologia e pela justiça, e agora, por aquela moça, se uniam em um plano ousado para derrubar um império de mentiras. Ele só precisava de um plano para usar todas aquelas informações sem levantar suspeitas sobre seu José. E a segunda-feira estava batendo na porta. Aquele sábado à noite, meus amigos, o Augusto nem conseguiu dormir direito. A gravação, pesando no bolso do uniforme, parecia queimar a pele. Ele tinha a prova, mas o tempo era inimigo. Segunda-feira, o sistema da Apex ia cair, e a vida da Juliana ia junto. Não dava para esperar, não dava para arriscar. Ele pegou o celular simples que usava, o chip descartável que tinha comprado numa banca de jornal, e ligou para o único número que tinha decorado na vida, além do da sua mãe. O do Carlos. O Carlos, seu braço direito na Almeida Tech, o cara que estava segurando as pontas do império enquanto o Augusto virava seu José. Carlos, sou eu, ele sussurrou, a voz tensa, de um orelhão velho numa praça escura, longe do prédio da Apex. Preciso de você. Agora. Preciso que venha até São Paulo para um ponto que vou te mandar. E venha sozinho. Ninguém pode saber. Do outro lado da linha, Carlos, acostumado com as maluquices do chefe, mas nunca a esse ponto, respondeu com um: pode deixar, Augusto. Chego de madrugada. Ele sabia que a situação era grave. Na madrugada de domingo, num posto de gasolina abandonado na Marginal, longe de qualquer câmera de segurança, Augusto entregou ao Carlos o pequeno gravador, um pendrive com as fotos dos servidores e algumas anotações que tinha feito. Carlos, escuta com atenção, Augusto falou, os olhos fixos nos do amigo. Isso aqui é a prova de tudo, do roubo da nossa tecnologia, da fraude financeira e da conspiração para destruir a Juliana. Na segunda-feira de manhã, o sistema da Apex vai cair e eles vão tentar culpar ela. Eu preciso que você mande isso para a dona Lígia, aquela jornalista investigativa que a gente conhece, e também para a Polícia Federal. Mas tem que ser anônimo, Carlos.
E tem que ser assim que o sistema cair. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. A Lígia vai saber o que fazer com a bomba e a polícia tem que estar em cima. Carlos, um homem de poucas palavras, mas de confiança inabalável, apenas assentiu. Pode deixar, Augusto. É pra já. E tem mais uma coisa. Augusto continuou, a voz mais suave. Quando tudo isso acabar, a gente vai ter que ir atrás da Juliana. Ela não tem culpa de nada, Carlos. Ela é a maior vítima dessa história toda. Carlos olhou para o chefe, percebendo o brilho diferente nos olhos dele. Não era só a raiva do empresário roubado. Era algo a mais. Entendi, chefe. Entendi perfeitamente. No domingo, o Augusto passou o dia na tensão. Limpou, varreu, esfregou, mas a cabeça estava a mil. Ele ensaiou mentalmente cada passo do plano. No final do expediente, ele deixou uma pequena coisa no lixo da Juliana. Não era uma prova, mas um bilhete pequeno, escrito à mão, com a mesma letra simples que ele usou na cafeteira. Não deixe que te derrubem. A verdade sempre aparece. Ele dobrou o bilhete de um jeito que ela só encontraria se fosse esvaziar o próprio lixo, algo que ela, em sua dedicação, sempre fazia. Era um pequeno gesto, um fio de esperança. A segunda-feira chegou com um tempo cinzento, pesado. O ar na Apex parecia carregado de eletricidade. Augusto, como seu José, chegou mais cedo do que nunca. Seu coração batia forte. Ele varria os corredores da TI, observando a Juliana. Ela estava mais cansada que o normal, os olhos vermelhos, os ombros curvados. Ele sentia a dor dela, a pressão que ela carregava. De repente, um alarme. Não era um alarme de incêndio, mas um som agudo e insistente vindo dos servidores. As luzes dos monitores começaram a piscar, depois se apagaram. Os computadores travaram. Gente, o que está acontecendo? Alguém gritou. O caos se instalou. Telefones começaram a tocar descontroladamente. Gritos de "o sistema caiu" ecoavam pelos andares. O pânico era palpável. Augusto, escondido atrás de um carrinho de limpeza, observava tudo, sentindo um nó no estômago. Dr. Otávio e Rogério surgiram com expressões de falsa preocupação, mas Augusto notou um brilho de triunfo em seus olhos. Juliana! Otávio gritou, aproximando-se da mesa dela. O que está acontecendo aqui? O sistema caiu. O Aurora Digital está fora do ar. Eu te avisei sobre a instabilidade. Juliana, pálida, tentava acessar seu computador, mas ele estava morto. Doutor Otávio, eu não sei. Eu estava monitorando. Não vi nenhum aviso crítico. Não me venha com desculpas. Otávio retrucou com a voz carregada de raiva fingida. Você é a responsável pela TI. A culpa é sua. Você nos afundou. Rogério, com um sorriso cínico, completou. É o que acontece quando se ignora os avisos e não se tem competência para gerenciar uma equipe e uma infraestrutura tão complexa, não é, Juliana? As palavras deles eram facas e a Juliana parecia encolher na cadeira, as lágrimas começando a rolar. Augusto sentiu um ódio frio. Ele queria arrancar a peruca e a fantasia de seu José e socar os dois ali mesmo. Mas ele tinha que ser forte. O plano estava em andamento. Nesse exato momento, o burburinho nos corredores aumentou. Notícias começaram a pipocar nos celulares de quem ainda tinha acesso à internet. Uma manchete chocante. Escândalo na Apex Inovações. Roubo de propriedade intelectual e fraude financeira, expostos por fonte anônima. O nome da jornalista Lígia estava lá, no rodapé. Ela tinha agido rápido. O ar na Apex Inovações mudou de pânico para choque e descrença. As pessoas começaram a ler as notícias em voz alta. Relatórios sobre a Almeida Tech, sobre o Horizonte Artificial, sobre desvios de fundos, sobre a sabotagem do Aurora Digital e sobre a tentativa de incriminar a gerente de TI, Juliana. Dr. Otávio e Rogério, que momentos antes estavam esbravejando, ficaram brancos como papel. Os olhos deles se encontraram, cheios de pavor. Eles tentaram fugir, mas era tarde demais. Poucos minutos depois, sirenes foram ouvidas do lado de fora. Carros da Polícia Federal pararam em frente ao prédio. Agentes entraram, revistaram as salas e foram direto ao andar executivo,
acompanhados por advogados. Dr. Otávio e Rogério foram algemados ali mesmo, na frente de todos os funcionários. As acusações eram pesadas: roubo de propriedade intelectual, fraude, formação de quadrilha. A gravação do Augusto, a prova irrefutável, estava na mão da polícia. As fotos dos servidores da Almeida Tech encontrados na Apex eram a cereja do bolo. Juliana, ainda em choque, viu tudo acontecer. Ela não entendia como a verdade tinha vindo à tona de forma tão avassaladora. Enquanto a confusão se espalhava, ela, quase por reflexo, esvaziou a pequena lixeira de sua mesa. E lá estava ele, o bilhete. Não deixe que te derrubem. A verdade sempre aparece. Ela olhou para o bilhete, depois para a equipe de limpeza, que estava paralisada, observando a cena. Seus olhos encontraram os do Seu José. Ele estava lá, encostado num canto, com o carrinho de limpeza, e seus olhos transmitiam uma mistura de alívio e uma doçura que ela nunca tinha notado. Ele deu um sorriso discreto, quase imperceptível, e um leve aceno de cabeça. Era um "eu te disse", um "eu sabia", um "eu estou aqui". No meio do caos, enquanto a polícia levava Otávio e Rogério e a imprensa invadia o prédio, Seu José desapareceu. Como uma sombra, ele se esvaiu pelos corredores, misturando-se à multidão de funcionários chocados. Ninguém notou sua partida. Sua missão estava cumprida. As semanas que se seguiram foram um turbilhão. A Apex Inovações foi abalada por um escândalo sem precedentes. A Almeida Tech, sob a liderança de Carlos, agiu rapidamente para reaver seus direitos e sua tecnologia. O horizonte artificial voltou para onde pertencia. Juliana foi inocentada de todas as acusações. Sua reputação, que estava por um fio, foi restaurada e até elevada, pois ficou claro que ela era uma profissional competente que lutou contra um esquema criminoso. Ela recebeu propostas de várias empresas, mas estava exausta, precisava de um tempo para digerir tudo. Augusto, agora de volta ao seu posto como CEO da Almeida Tech, estava diferente. A experiência como Seu José o tinha transformado. Ele valorizava ainda mais seus funcionários, o trabalho duro, a honestidade. Mas havia algo que o inquietava. Ele precisava falar com a Juliana. Ele a encontrou algumas semanas depois, numa cafeteria pequena, longe da agitação corporativa. Ele não foi como Seu José, mas como Augusto Almeida, o CEO. Juliana, surpresa com o convite, sentou-se à mesa, um pouco apreensiva. Juliana, Augusto começou, a voz calma, mas com uma emoção contida. Eu preciso te contar uma história. E ele contou. Contou sobre o roubo da tecnologia, sobre a ideia maluca de se infiltrar como faxineiro, como se disfarçou de velhinho, sobre as humilhações, sobre a descoberta da conspiração contra ela, sobre o bilhete e a cafeteira, sobre cada detalhe que o Seu José tinha vivido e observado. Contou sobre a raiva, a indignação e sobre a admiração que começou a sentir por ela, a mulher que, mesmo sob pressão, não desistia. Juliana ouvia, os olhos arregalados. No início, incredulidade. Depois, a peça do quebra-cabeça encaixava. A cafeteira, o bilhete, os olhares do Seu José. Aquele faxineiro de uniforme surrado que sempre parecia estar ali, no lugar certo, na hora certa. Ele era o Augusto Almeida, o CEO. Quando ele terminou, ela estava em choque, mas também com os olhos marejados. Então, o Seu José, ela sussurrou. Augusto sorriu, um sorriso genuíno que ela nunca tinha visto antes. O Seu José era eu, Juliana, e ele se apaixonou pela sua força, pela sua inteligência, pela sua resiliência. Juliana sentiu o rosto corar. Ela, que tinha se sentido tão sozinha, tão perdida, descobrira que tinha um anjo da guarda, um protetor, disfarçado de faxineiro. E esse protetor era o homem à sua frente, um dos maiores nomes da tecnologia brasileira. Eu não sei o que dizer, Augusto. Ela gaguejou, ainda processando tudo. Não diga nada agora, ele disse, estendendo a mão sobre a mesa e tocando a dela. Apenas saiba que você não está mais sozinha,
E se quiser, eu adoraria que você viesse trabalhar comigo na Almeida Tech. Não como gerente de TI, mas como minha parceira, para reconstruir o horizonte artificial e para construir algo novo, juntos. Juliana olhou para a mão dele, depois para os olhos. Não era só um convite profissional, era um convite para a vida. Aquele homem, que tinha sacrificado tanto, que tinha se humilhado por justiça e por ela, oferecia um novo começo. Ela apertou a mão dele, um sorriso finalmente rompendo a barreira das lágrimas. Eu adoraria, Augusto. Adoraria muito. E assim, meus amigos, a vida, que parecia uma novela mexicana, teve seu final feliz. O CEO, humilhado como faxineiro, não só recuperou sua tecnologia e expôs uma conspiração, como também encontrou o amor e uma parceira para a vida. E a parceira se tornou a força motriz ao lado do homem que viu sua luz, mesmo quando todos tentavam apagá-la. A justiça, às vezes, vem disfarçada, mas ela sempre chega. E o amor? O amor encontra os caminhos mais inesperados para florescer, não é mesmo?